Bem-vindo de volta, terceiro. Eu, cada vez com menos cabelo, vamos retornar aqui a mais uma parte da nossa aulinha de história. Então, vamos lá. O que eu vou estar falando agora é basicamente sobre a formação do nosso território brasileiro, como que ela deu, como que ela se sucedeu na nossa história. Então, vai ser uma aulinha com datas meio para lá e meio para cá, que a gente está vendo a formação do território desde 1530. E, então, eu acredito que ela vai ser meio rápida porque não tem nenhum segredo. Então, vou tentar não fazê-la tão densa quanto como foi a outra, ok? Então, vamos lá. Então, sim, a gente começa de fato a exploração do nosso território. Seria a colonização, propriamente dita, do território brasileiro em 1530. E tem como destaque, inicialmente, né, para essa ocupação do Nordeste nesse período colonial inicial, vai ter como grande importância a criação de gado, porque esse gado de certa forma, ele é uma riqueza que está sendo produzida e ela é de fácil locomoção. Então você podia mover essas criações de gado. E isso vai ser um dos pontos que vai ser responsáveis por interiorizar na parte que você chega no Brasil e interiorizar cada vez mais para o Nordeste. Então atribui-se a criação de gado, essa interiorização na área do Nordeste. E que eu acho bem interessante. Ah, mas o gado foi só na parte do Nordeste? Não. O gado também foi reconhecidamente importante. A criação de gado foi importante também para o Sul. Aqui vai aparecer a questão do charque, que vai ser até motivo de movimento separatista, quando o preço do charque fica mais barato, o charque brasileiro fica mais barato do que o charque dos outros países, né? Então, fica mais caro, perdão. Então, essa região sul, que eu gostaria de ler um pedacinho para vocês aqui, só para dar uma explicitada no que eu estou falando. Na página 1 da História 2C, temos o seguinte: também a região sul teve parte de sua ocupação em relação à criação de gado. Os rebanhos dessas áreas do sul do território brasileiro foram trazidos pelos jesuítas. Então a gente vai, nós vamos estar pensando o que os jesuítas tiveram de importância. Mas eu queria destacar era justamente a importância dos tropeiros nesse momento. Nada mais eram do que eram comerciantes de cavalos e mulas, que além do charque, que iam para a região das minas em algum momento, eles eram esses ambulantes aí, que de certa forma eles mantinham esse fluxo no território comercializando mulas e cavalos, que de certa forma vai ser importante para manter esse passo dessa movimentação ao longo do território nacional. Tenha em mente que isso tudo que eu estou dizendo não é da noite para o dia. Eles chegaram e começou a criação de gado. Não é assim. Estou dizendo isso a longo prazo. São coisas que foram importantes, tópicos importantes para como se dividiu a população em algum momento no nosso país. Tudo isso vai ter muito mais sentido quando tudo estiver organizado na mente de vocês. Uma outra etapa que vai ser relevante, que é justamente por que se ocupou o vale amazônico, o vale da Amazônia, depende de como vocês querem dizer, mas é o seguinte: existiam muitas famosas drogas e especiarias do sertão e os indígenas tinham a habilidade de saber identificar que drogas e especiarias eram essas, e eles foram muitas vezes usados para essa coleta das drogas do sertão. Inclusive, um dos objetivos com as pequenas vilazinhas que os jesuítas criaram para os indígenas morarem para os indígenas, além de morar lá, eles eram catequizados, mas era principalmente para manter eles num lugar que eles tinham controle dos indígenas para eles conseguirem usar os saberes deles, usar o saber deles na hora de estar fazendo essa exploração. E isso, inclusive, foi tema de um vestibular no ano passado, não me lembro qual, mas caiu em uma questão e todo mundo errou. Que era justamente porque era questionado por que os indígenas eram mantidos, qual que era um dos principais motivos para eles serem mantidos nessas pequenas vilas, para serem catequizados, e o motivo era esse. Então isso a gente vai cair numa outra coisa muito importante para popular, de certa forma, né, ter essa população no país nesse período colonial, que é as missões dos jesuítas. Então as missões elas vão se expandir por todo o território brasileiro. Vai ter uma importância gigantesca nesse momento para meio que apaziguar a relação com os indígenas
e às vezes vão trazer aquele termo que eles eram os bons gentis, que eles tinham alma, que não era certo escravizar os indígenas, mas ao mesmo tempo os jesuítas vão legitimar, né, a escravidão dos negros, porque eles vão ter todo um respaldo bíblico para dizer que eles eram os filhos marcados de Caim, que eram pecadores, então eles podiam ser escravizados porque eles não tinham alma. Então muitos jesuítas vão ter essa posição, mas vão lutar contra a escravidão dos indígenas, então ele vai defender essa catequização deles. Então vai ser importante que isso está diretamente ligado com a questão da exploração das drogas do sertão e as especiarias também do Vale Amazônico, e vai ser importante por todo o território ser compreendido e ser acessado através dessas missões dos jesuítas. Quem está assistindo a novela que está sendo reprisada na Globo, por algum motivo, tem um jesuíta numa vila indígena. E é bem interessante que eles lembraram de adicionar esse detalhe. Então, a primeira missão dos jesuítas chega no Brasil em 1549 e ela vai ficar até a metade do século XVIII, não. 18 sim, até 1700 e alguma coisa, que é quando está lá o Marquês de Pombal, que era um déspota esclarecido, que não sei se a gente já falou sobre ele, acredito que sim, e um pouquinho sobre ele, e ele vai exigir e vai expulsar todos os jesuítas, vai exigir que todos eles saiam do Brasil. Mas até lá, né, tem um espaço aí, a gente acabou de falar do século XVIII, a gente começou a falar do século XVI, tem 2 séculos que separam, então teve muito espaço para as missões influenciarem e adentrarem o território brasileiro. Um outro detalhe que vai ser importante é uma coisinha que vocês já ouviram falar, conhecido como os bandeirantes, que eles vão partir de um processo de exploração da capitania de São Vicente, que é onde é o atual estado de São Paulo. Então vai partir disso e vai principalmente ali para o sul, vai ter uma importância muito grande dessas formadas bandeiras, né, para o sul, e eles tinham esse aspecto exploratório. A gente vai falar já sobre uma das consequências disso aí. E vai ser os bandeirantes que vão adentrar a conhecida depois região das Minas e vão descobrir algumas minas aí que em algum momento, lá na frente, após alguns anos de exploração, ia dar início ao ciclo do ouro. Então, vai ser muito importante para a exploração do nosso território e principalmente para essa questão de estar populando, né, a vastidão do território brasileiro. Mas como consequência desses bandeirantes existia uma outra coisa que eles faziam, chamado muitas vezes de sertanismo de contrato. E essas expedições contratadas que se assemelhavam muito aos bandeirantes, como a gente tem relatos de bandeirantes que fizeram coisas horríveis ao longo de suas explorações, mas especialmente esse do sertanismo de contrato, eles combatiam as tribos indígenas. Então eles mataram muitos indígenas, e inclusive, mais ou menos como uma lógica de mercenário, essas expedições bandeirantes foram contratadas para destruir o Quilombo de Palmares, que aí é um grande episódio da nossa história. Inclusive foi lembrado na Cepiante esses dias. Quem segue a página da editora viu que eu fiz um textinho sobre isso no 13 de maio. E um outro detalhe que eu acho interessante, é bem importante a gente lembrar isso, porque é a importância das monções. O principal meio de transporte no nosso país, nesse período, como o país tem muitos rios, eram através das monções. Então essas expedições através dos rios, inclusive vai ser relatado no livro Monções, do Sérgio Buarque de Holanda, historiador e pai do Chico Buarque, e é considerado um dos melhores livros de historiografia, livros mais essenciais da história do nosso país, que justamente ele vai ressaltar que sem a importância das monções, a importância desse transporte do nosso país, que é através dos rios, não teria sido feita a colonização, a exploração do espaço do Brasil da forma que foi feita. E as monções foi a última etapa dessas bandeiras, e o Sérgio Buarque de Holanda vai considerar talvez a mais importante, a definitiva. A gente vai ressaltar a importância dos rios no nosso território brasileiro. E aqui, por mais que no material que você traz só um pedacinho sobre monções, eu quis dar essa palhinha aqui que eu considero uma coisa muito mais importante do que o destaque que foi dado, ok? E aí, como eu disse que no final disso tudo ia ser descobertas as minas de ouro, a gente chegou na parte da mineração. Opa, achamos ouro, o que vai acontecer? Bom, teve um boom na área das minas, né? Houve um boom de descobertas de diversas jazidas de ouro. E o que acontece?
é tão comum ser minerador em algum momento do nosso país que em menos de um século a população do Brasil era 300 mil, e aí lá por 1702, por 1700 e pouquinho, começa a se formar essa associação que vai estar voltada para o ouro, né? Quando isso surge, até o final do século vai ter 3 milhões de pessoas no Brasil, de 300 mil para 3 milhões em menos de um século. Então, realmente, o ouro deu um fluxo de gente absurdo. E, como eu estava dizendo, esse ouro vai ser uma coisa comum. Todo mundo vai estar perto em algum momento. Se está perto de um lugar que tem jazida, se está perto de um lugar que tem mineração, todo mundo vai ter contato com o ouro de alguma forma. E com isso, para logo, como todo mundo tinha acesso ao ouro, que conseguia achar ouro onde mexia, eles tinham que regulamentarizar isso de alguma forma. A coroa ficou preocupada de que destino teria esse ouro do Brasil. Então, eles criaram a Intendência das Minas em 1702, que era justamente para encarregar de fiscalizar toda a atividade mineradora, porque vai ser muita atividade mineradora. Então, como ficou uma coisa muito comum, é tão comum que o imposto era cobrado em ouro. Daí que surgiu o famoso, daqui uma moedinha de ouro, dá aqui um quinto, era chamado de o quinto. O quinto era um imposto cobrado em ouro, porque toda a população tinha acesso de alguma forma ou de outra a esse tipo de metal. Então, uma coisa interessante é que aí vão ser criadas as casas de fundição para ser encaminhado todo o ouro encontrado, que também vai ser responsável por ter essa cobrança do quinto. Então, com isso, fez com que se a população não pagasse, o quinto tinha a derrama, que era uma cobrança coletiva e compulsória dos impostos atrasados. E aí os padres vão incentivar os fiéis que não deviam pagar imposto mesmo, que imposto era roubo, e vai falar assim, não paga imposto. Então, aí a coroa vai ficar muito brava com a parte do clero que fazia esse incentivo. E com isso, vai ter uma alteração total de como funciona a nossa sociedade no Brasil naquele momento. Então vamos ter no topo agora os mineradores e grandes comerciantes, a classe média, que geralmente está sempre respingando e tendo acesso a um pouco desse lucro, tentando minerar também, e obviamente na parte de baixo da pirâmide, os escravos. Então acho interessante a gente dizer aqui, que eu vou dar um destaquezinho aqui para na nossa leitura, que ela é diferente da sociedade açucareira, lembra que a gente deu um destaquezinho, mas só para a gente ler aqui juntos. A sociedade mineradora ela era urbana, móvel e paternalista. A composição social era bem mais complexa que a sociedade de açúcar, principalmente pela existência de uma numerosa classe média urbana, formada por pequenos comerciantes, funcionários públicos, profissionais liberais, clérigos, militares e outros. Inclusive, essa questão do imposto vai ter como consequência a revolta de Vila Rica, em algum momento que os mineradores vão ficar revoltados com esse imposto da coroa. Mas isso é uma outra história. Vamos lá. Então agora, só para a gente conseguir acertar e posicionar isso na nossa cabeça de forma correta, vou fazer aqui, vou dar uma breve pontuada sobre os desdobramentos dessa mineração. A mineração contribui para a formação de um mercado interno na colônia. Vinculado à economia mineira, houve o desenvolvimento da agricultura em São Paulo, sul de Minas e Rio de Janeiro, objetivando suprir suas necessidades. A mineração estimulou também a formação de cidades e desenvolvimento do artesanato, e o polo econômico deslocou-se do Nordeste para o Sudeste. Então aí a gente começou a alterar esses polos comerciantes, como a gente já tinha dito, que Pernambuco foi um dos destaques da capitania de Pernambuco, e embaixo, principalmente, a de São Vicente. Então tinha esse oposto, só que Pernambuco era muito forte, a economia era muito forte na região do Nordeste, e agora isso começava a se inverter, o que vai se ressaltar e se consolidar quando a coroa vem para o Brasil, que aí passa o Rio de Janeiro a ser o centro comercial e político do nosso país. Mais uma coisa interessante, eu acho que essa fundação das cidades. Então, aqui eu até peguei um mapinha para vocês no livro só para falar para vocês, no livro do Luiz Augusto Bustamante, O Oeste das Minas, tem esse mapinha que vai dizer algumas das nossas cidades aqui da região que já estavam começando a se formar aí no começo do século XIX ali, que é uma consequência direta desse ciclo do ouro. Então tem Uberaba, a única cidade que tinha aqui da região era Franca. Então é uma coisa bem interessante de como que realmente formou cidades que tomam como consequência desse período forte do ouro,
formou-se diversas cidades no nosso território, ok? E uma coisa que eu acho interessante, que a gente está falando agora, é que com isso, em algum momento, Portugal vai querer ter um ponto que vai conseguir estar intermediando o comércio lá perto de Buenos Aires, que era a área dos espanhóis. E isso vai dar muito problema, geralmente isso não é uma coisa muito complexa, mas mesmo sendo na área dos espanhóis, depois de muita bagunça, muita treta, eles vão concordar em ficar com essa colônia, ficar com domínio português. No entanto, isso vai acontecer no Tratado de Lisboa, que deu seu primeiro passo para uma longa negociação que não ia se resolver porque Portugal e a Espanha iam brigar lá na Europa, e depois ter o Tratado de Utrecht, que ia voltar a colônia de Sacramento, lá perto de Buenos Aires, ia voltar para o governo português. E isso ia se estender até o Tratado de Madrid, que eles iam usar um pensamento romano de quem chegou naquele lugar e estabeleceu e ocupou primeiro é dele. Olha isso, como é que os caras foram evoluindo isso. Então voltou, de certa forma, ao governo espanhol. Acontece, depois eles se encontraram de novo e fizeram uma reunião e falou, ó, tudo que a gente vai resetar isso aqui. Tudo que os jesuítas e os indígenas construíram, a gente vai ignorar. É engraçado que não tinha nenhum jesuíta e nenhum guarani nessa participação. E com essa questão de ignorar tudo que eles construíram, é tipo se eles chegaram primeiro, era deles, né, nessa lógica, né, mas aí não pode. Então aí vai ter a famosa revolta, as guerras, né, guaraníticas, então que vai morrer muito índio. Então, gente, basicamente esse é um mashupzinho da formação do nosso território. Espero que tenham gostado. Não teve jeito de ficar grande. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se vocês quiserem. E até a próxima aula. E tchau.